Um milionário russo volta ao Brasil após 2 anos e flagra uma faxineira humilde com um bebê nos braços. Mas o que ela escondia o deixou em choque. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Dmitry Volkov caminhava pelos corredores do hotel 5 estrelas em São Paulo com passos firmes, mas a mente distante. 2 anos haviam se passado desde a última vez que esteve ali, e cada detalhe do lugar trazia memórias que ele preferia manter enterradas. O mármore polido sob seus sapatos italianos, o lustre de cristal que pendia do teto alto, tudo parecia igual. Mas ele não era mais o mesmo homem que partiu daqui com promessas vazias nos lábios. Seus pensamentos giravam em torno de números, contratos, reuniões intermináveis em Moscou. O império da família Volkov não administrava a si mesmo, e ele pagara o preço por cada dia longe do Brasil. Mas agora estava de volta, e uma parte dele temia o que poderia encontrar. Foi então que ouviu uma risada suave, musical, que cortou o silêncio do corredor como uma melodia esquecida. Dmitry ergueu o olhar e sentiu o mundo parar ao seu redor. Ágata Duarte estava ali, a poucos metros de distância, vestindo o uniforme simples de trabalho do hotel. Mas não era ela que prendia toda a atenção de Dmitry. Era a criança que ela segurava nos braços com tanto cuidado, tanto amor. Uma menina pequena, de cabelos louros e olhos azuis que brilhavam com inocência. O coração de Dmitry começou a bater descompassado. Ele deu um passo à frente, depois outro, como se seus pés se movessem por vontade própria. A criança tinha no máximo 1 ano e meio, calculou ele rapidamente. Os cabelos eram claros, quase dourados sob a luz do corredor. E aqueles olhos azuis penetrantes que o observavam com curiosidade infantil eram inconfundíveis. Ágata estava sorrindo para a menina, conversando baixinho com uma colega que havia parado ao lado dela. O sorriso iluminava seu rosto de um jeito que Dmitry nunca tinha visto antes. Havia uma alegria genuína ali, uma completude que o fazia sentir vazio por dentro. Mas foi quando seus olhos finalmente se encontraram que o mundo desabou. O sorriso de Ágata morreu instantaneamente. Seus olhos se arregalaram e ela abraçou a criança com mais força contra o peito, como se protegesse a menina de uma ameaça invisível. A colega ao lado dela percebeu a tensão e se afastou discretamente, murmurando uma desculpa qualquer. Dmitry continuou se aproximando, incapaz de desviar o olhar. Cada passo parecia uma eternidade. E então ele viu. Quando a criança mexeu o bracinho, ajeitando-se melhor nos braços da mãe, ele viu claramente na pele delicada uma mancha de nascença em formato irregular, como uma pequena estrela desbotada. O ar fugiu de seus pulmões. Aquela marca. Ele conhecia aquela marca. Seu avô tinha a mesma mancha no braço direito. Seu pai também, e ele próprio carregava a marca Volkov no mesmo lugar, escondida sob a manga da camisa cara que vestia. Não, sussurrou Dmitry para si mesmo, mas suas pernas já estavam fracas. Não pode ser. Mas era. A verdade estava ali, viva, respirando, olhando para ele com olhos inocentes que espelhavam os seus próprios. Dmitry sentiu os joelhos cederem. Tentou se segurar, tentou manter a compostura, mas era tarde demais. Ele caiu no chão do corredor, os joelhos batendo contra o carpete macio, com um som surdo que ecoou apenas em seus próprios ouvidos. As mãos tocaram o chão, procurando apoio, mas não havia nada que pudesse sustentá-lo naquele momento. Dmitry, a voz de Ágata saiu trêmula, quase um sussurro. Ela deu um passo para trás, segurando a filha com força. O que você está fazendo aqui? Ele ergueu o rosto e, pela primeira vez em anos, lágrimas ameaçaram transbordar de seus olhos. Ágata, conseguiu dizer a voz rouca. Essa criança, ela...
Não conseguiu terminar a frase. As palavras morreram em sua garganta porque ele já sabia a resposta. Sabia desde o momento em que viu aqueles olhos azuis, aquele cabelo louro, aquela marca inconfundível. Você precisa ir embora, Ágata disse, e havia pânico em sua voz agora. A menina começou a choramingar, sentindo a tensão da mãe. Por favor, Dmitri, apenas vá embora. Mas ele não conseguia se mover. Estava ali, de joelhos no meio do corredor de um hotel 5 estrelas. Um homem que comandava milhões, que fechava negócios que mudavam mercados inteiros. E agora estava destruído pela visão de uma criança que carregava seu sangue. Quantos anos ela tem? Perguntou ele, a voz mal saindo. Ágata, por favor, quantos anos ela tem? Ágata fechou os olhos por um momento longo. Quando os abriu novamente, havia lágrimas escorrendo pelo seu rosto. 1 ano e 3 meses, respondeu baixinho. Seu nome é Lívia. Dmitri fez as contas rapidamente. 1 ano e 3 meses, mais 9 meses de gravidez. 2 anos e alguns meses. Exatamente o tempo desde que ele tinha partido de São Paulo, deixando promessas vazias e um coração partido para trás. Ela é minha. Não foi uma pergunta. Foi uma constatação que saiu de seus lábios com a certeza de quem finalmente entende o tamanho do erro que cometeu. Ágata não respondeu. Apenas abraçou Lívia com mais força e começou a se afastar. Cada passo dela uma punhalada no peito de Dmitri. Ele tentou se levantar, as pernas bambas, mas conseguiu ficar de pé a tempo de ver Ágata desaparecer ao virar o corredor. E ali ele ficou, sozinho, cercado pelo luxo que de repente parecia tão vazio e sem sentido. 2 anos antes, São Paulo respirava verão. O calor subia do asfalto em ondas visíveis, e dentro do hotel 5 estrelas, o ar-condicionado trabalhava sem descanso para manter o ambiente agradável aos hóspedes exigentes. Dmitri Volkov tinha chegado ao Brasil havia apenas 1 semana, enviado pela família para supervisionar investimentos da empresa no mercado sul-americano. Era para ser uma viagem rápida, profissional, sem complicações. Mas então ele conheceu Ágata. Foi num dia comum de trabalho para ela. Ágata empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor do 12º andar quando esbarrou nele, literalmente. Dmitri saía do elevador distraído, olhando o celular, e os dois colidiram. Papéis voaram, produtos de limpeza chacoalharam no carrinho e ele sentiu um perfume suave de lavanda misturado com algo floral que não conseguiu identificar. Me desculpe, ela disse imediatamente, as bochechas corando. Não estava prestando atenção. O senhor está bem? Dmitri ergueu os olhos do celular e ficou sem palavras. Ágata tinha olhos castanhos profundos, cabelos escuros presos num coque simples e um sorriso tímido que iluminava o rosto cansado. Havia algo nela que o desarmou completamente. Não era apenas a beleza, mas a gentileza genuína que transparecia em cada gesto. Estou bem, respondeu ele em português ainda incerto, com o sotaque russo carregado. A culpa foi minha, estava distraído. Ela sorriu mais abertamente e ele sentiu algo estranho no peito. Seu português é muito bom, comentou ela enquanto ajeitava o carrinho. Está no Brasil a trabalho? Sim, Dmitri respondeu. E sem saber exatamente por quê, continuou falando. Vou ficar algumas semanas, negócios da família. Eles conversaram por alguns minutos ali mesmo no corredor. Ágata tinha uma risada fácil e contagiante e fazia perguntas sobre a Rússia com curiosidade genuína. Quando ela finalmente se despediu para continuar o trabalho, Dmitri se pegou, esperando vê-la novamente. E viu. No dia seguinte, ele encontrou uma desculpa para estar no mesmo andar na mesma hora. Depois foi outra desculpa e mais outra. Logo, os encontros casuais no corredor se tornaram conversas mais longas na área de serviço do hotel, longe dos olhares curiosos. Ágata falava sobre sua vida simples, sobre a mãe que criara sozinha, sobre os sonhos de um dia fazer faculdade.
Dmitri falava sobre a pressão da família, sobre como se sentia sufocado pelas expectativas, sobre a solidão que o dinheiro não conseguia preencher. Você é diferente do que imaginei, Agatha disse uma noite, quando se encontraram no terraço vazio do hotel sob as estrelas de São Paulo. Pensei que seria arrogante, distante, mas você é humano. Dmitri riu, um som genuíno que raramente escapava dele. E você esperava o quê? Um robô? Não sei, ela admitiu sorrindo. Mas estou feliz por estar errada. O beijo aconteceu naturalmente, inevitável como a maré. Foi suave no começo, hesitante, como se ambos temessem quebrar algo precioso. Mas então se aprofundou, carregado de uma urgência que nenhum dos dois esperava sentir. Isso é loucura, Agatha sussurrou contra seus lábios, mas não se afastou. Eu sei, Dmitri respondeu, puxando-a mais perto. Mas não consigo parar. As semanas que seguiram foram as mais felizes da vida de Dmitri. Eles se encontravam sempre que podiam, escondidos do mundo, criando um universo particular onde títulos e classes sociais não importavam. Agatha o fazia rir de verdade, o fazia sentir leve, e ele, por sua vez, a fazia sentir valorizada, especial, vista de um jeito que nunca tinha sido antes. Quando você voltar para a Rússia, vai se esquecer de mim, Agatha disse uma noite, a voz pequena na escuridão do quarto dele. Nunca, Dmitri prometeu, beijando sua testa. Vou encontrar um jeito de ficar, ou de voltar, não vou te deixar. Mas as promessas são frágeis quando confrontadas com a realidade. A ligação chegou numa terça-feira chuvosa. A mãe de Dmitri, histérica do outro lado da linha, gritando em russo sobre o pai que tinha sofrido um infarto grave. Ele precisava voltar imediatamente. A família precisava dele. Os negócios estavam em risco. Volto em 2 semanas. Ele prometeu para Agatha no aeroporto, segurando suas mãos com força. No máximo 1 mês. Vou resolver tudo e volto para você. Promete? Ela perguntou, os olhos marejados. Prometo, ele jurou. Te amo, Agatha. Isso não acaba aqui. Mas acabou. Ou pelo menos pareceu acabar. Em Moscou, Dmitri mergulhou num inferno de responsabilidades. Seu pai sobreviveu, mas ficou debilitado. A mãe cobrava presença constante. Os negócios exigiam atenção imediata. E os dias viraram semanas. As semanas viraram meses. Ele tentou ligar para Agatha, mas o número que tinha dela estava desligado. Mandou e-mails para o endereço que ela tinha dado, mas nunca obteve resposta. Não sabia que Agatha tinha perdido o celular numa viagem de ônibus lotado e que o e-mail que ele tinha estava com um erro de digitação. E então veio a notícia que mudou tudo para ela. Agatha descobriu a gravidez 6 semanas depois da partida de Dmitri. Estava sozinha no banheiro minúsculo do apartamento que dividia com a mãe quando viu as 2 linhas no teste. Suas mãos tremiam tanto que quase deixou o teste cair no chão. Mãe, ela chamou, a voz falhando. Preciso te contar uma coisa. A mãe de Agatha, Dona Rosa, ficou em silêncio por um longo momento depois de ouvir tudo. Então pegou a mão da filha e disse com firmeza. Vamos criar essa criança com amor. Você não está sozinha. Agatha tentou encontrar Dmitri. Foi até o hotel. Perguntou aos colegas. Procurou informações online. Mas ele era um fantasma. Não havia números de contato além daquele que já não funcionava. Não havia endereço, além de uma corporação gigantesca em Moscou, onde suas ligações nunca passavam da secretária. E seu orgulho, ferido pela ausência dele, pelo silêncio que interpretou como abandono, a impediu de tentar mais. Se ele quisesse me encontrar, teria encontrado. Ela disse para a mãe numa noite de choro. Ele tem dinheiro e poder. Se eu importasse, ele teria voltado. Então Agatha tomou a decisão que mudaria tudo. Ela criaria sua filha sozinha, longe daquele mundo de luxo e promessas vazias. Protegeria Lívia do desapontamento, da rejeição, de tudo que ela mesma tinha sentido.
Seria mãe e pai, e seria o suficiente. O corredor do hotel parecia ter encolhido ao redor de Agatha. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvir. Lívia choramingava em seus braços, inquieta, sentindo a tensão que percorria o corpo da mãe como uma corrente elétrica. E ali, de pé à sua frente, estava o homem que ela tinha certeza de que nunca mais veria. O homem que a tinha deixado. O pai da sua filha. Dmitri se levantou do chão com dificuldade, as pernas ainda trêmulas. Ele limpou as palmas das mãos na calça social cara, um gesto nervoso que Agatha reconheceu do passado. 2 anos haviam se passado, mas alguns detalhes permaneciam os mesmos. Os olhos azuis intensos, a linha forte da mandíbula, a forma como ele respirava fundo antes de falar algo importante. Agatha, ele começou dando um passo cauteloso na direção dela. Por favor, não vá embora. Preciso entender o que está acontecendo. Ela deu um passo para trás instintivamente, apertando Lívia contra o peito. A menina começou a chorar de verdade agora, incomodada com a pressão do abraço. Você precisa ir embora, Dmitri. Agora. Ela é minha filha. Não foi uma pergunta. Sua voz saiu baixa, rouca, carregada de emoção. Aquela marca no braço dela é a marca da família Volkov. Eu sei que é. Agatha sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Não aqui, não na frente dele. Você não tem o direito de aparecer depois de 2 anos e fazer perguntas. Eu sei, Dmitri disse rapidamente, e havia desespero em sua voz agora. Eu sei que não tenho direito a nada, mas Agatha, se ela é minha filha, eu preciso saber. Por favor. Por quê? A pergunta saiu mais alta do que Agatha pretendia, e algumas pessoas viraram a cabeça na direção deles. Ela abaixou a voz, mas a intensidade continuou a mesma. Por que agora, Dmitri? Onde você estava quando eu precisei de você? Onde estava quando descobri que estava grávida? Onde estava quando passei noites inteiras com medo de não conseguir cuidar dela sozinha? Cada palavra era uma acusação, uma ferida antiga sendo reaberta. Dmitri recuou, como se tivesse levado um golpe físico. Eu não sabia, ele disse, a voz quebrando. Você tem que acreditar em mim, eu não sabia. E isso muda alguma coisa? Agatha perguntou, as lágrimas finalmente escapando. Você foi embora, prometeu voltar e simplesmente desapareceu. Eu tentei te encontrar, Dmitri. Tentei te ligar, tentei deixar recados. Você me ignorou. Não, ele disse firmemente, os olhos arregalados. Não, eu nunca te ignorei. Eu tentei te ligar centenas de vezes. Seu telefone estava sempre desligado. Mandei e-mails e nunca obtive resposta. Agatha parou, surpresa. Eu perdi meu celular e nunca recebi e-mail nenhum. Eles se encararam em silêncio por um momento longo, a verdade começando a se formar entre eles. Não tinha sido abandono deliberado. Tinha sido uma série de circunstâncias cruéis que os separaram. O e-mail que você me deu, Dmitri disse lentamente, tinha um ponto depois do seu nome? Agatha fechou os olhos. Não, era junto. Você deve ter anotado errado. Deus, ele sussurrou, passando as mãos pelo cabelo num gesto de frustração. Eu procurei por você. Voltei ao hotel 3 meses depois, mas me disseram que você tinha sido transferida. Não sabiam para onde. Pensei que você tinha seguido em frente, que tinha me esquecido. Eu não esqueci, Agatha disse baixinho, mas havia amargura em sua voz. Como poderia? Eu estava carregando sua filha. Lívia tinha parado de chorar e agora olhava Dmitri com curiosidade, a cabecinha loura inclinada para o lado. Ela esticou uma mãozinha pequena na direção dele, um gesto inocente que partiu o coração de Agatha. Dmitri olhou para a menina com uma expressão de dor e admiração misturadas. Posso tocá-la? Não. Agatha disse imediatamente, virando o corpo para proteger Lívia. O instinto materno falou mais alto que qualquer lógica. Você não pode simplesmente aparecer e querer ser pai. Não funciona assim.
Então me diga como funciona, Dmitri implorou, e havia lágrimas em seus olhos agora também. Me diga o que preciso fazer, porque eu vou fazer, Ágata. Vou fazer qualquer coisa. Eu não sei se acredito em você, ela respondeu honestamente. Você já me decepcionou uma vez. Como posso confiar que não vai fazer de novo? Como posso arriscar o coração da minha filha com alguém que pode desaparecer a qualquer momento? Nossa filha, Dmitri corrigiu suavemente. E eu não vou desaparecer. Nunca mais. Ágata balançou a cabeça exausta. Você diz isso agora. Mas e quando voltar para a Rússia? E quando seus negócios te chamarem? E quando sua família exigir sua presença? Você vai nos abandonar de novo. Não vou, ele insistiu. Ágata, eu cometi um erro terrível há 2 anos. Deixei a pressão da família e dos negócios me afastarem da única coisa que realmente importava. Mas agora eu sei. Agora eu entendo o que perdi. E não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Palavras, Ágata disse, e sua voz estava cansada agora. São só palavras, Dmitri. Você já me deu palavras bonitas antes, promessas que não cumpriu. Dmitri respirou fundo, tentando controlar as emoções. Então me deixe provar. Me dê uma chance de provar que mudei, que sou um homem diferente agora. E se ela não for sua? Ágata perguntou de repente, os olhos desafiadores. E se você estiver errado sobre a marca de nascença? E se for só uma coincidência? Eu sei que não é coincidência, Dmitri disse com convicção. Mas se você quer prova, podemos fazer um teste de DNA. Deixa eu ter certeza absoluta. Deixa eu saber com toda certeza que ela é minha filha. Ágata ficou em silêncio, o conflito interno visível em seu rosto. Parte dela queria negar, queria pegar Lívia e correr para longe daquele homem e de tudo que ele representava. Mas outra parte, menor e mais racional, sabia que não podia fugir para sempre. Se Dmitri era mesmo o pai de Lívia, ele tinha direitos. E mais importante, Lívia tinha o direito de conhecer o pai. Está bem, ela disse finalmente, a voz tão baixa que ele quase não ouviu. Faremos o teste, mas até termos os resultados você mantém distância. Não quero você perto dela. Não quero que ela se acostume com você para depois você ir embora. Eu aceito suas condições. Dmitri concordou imediatamente. Mas Ágata, quando o resultado sair e provar que sou o pai dela, eu quero estar presente na vida dela. Quero conhecê-la. Quero que ela me conheça. Quero ser o pai que deveria ter sido desde o começo. Ágata olhou para ele por um longo momento, procurando sinais de falsidade, de promessas vazias. Mas tudo o que viu foi um homem genuinamente abalado, genuinamente arrependido. Não sabia se isso seria suficiente, mas era um começo. Vamos fazer o teste amanhã, ela disse. Agora eu preciso ir. Lívia está cansada e eu também. Ela passou por ele sem olhar para trás, cada passo pesado de emoções. Dmitri ficou ali parado no corredor, observando-as se afastarem, o coração partido pela segunda vez, pela mesma mulher. Mas desta vez, ele não deixaria elas escaparem. Os 3 dias de espera pelo resultado do teste de DNA foram os mais longos da vida de Dmitri. Ele cancelou todas as reuniões agendadas, ignorou ligações da família em Moscou e permaneceu trancado no quarto do hotel, incapaz de pensar em outra coisa que não fosse aquela menina de olhos azuis e a mulher que ele nunca tinha parado de amar. Na manhã do 3º dia, ele estava no meio de uma videoconferência importante com os investidores da empresa quando o celular vibrou na mesa. Seu coração disparou ao ver o nome do laboratório na tela. Com mãos trêmulas, ele interrompeu a reunião sem nem dar explicações, deixando 10 empresários confusos olhando para telas vazias. O e-mail levou uma eternidade para carregar. Dmitri observava o círculo girando na tela, cada segundo parecendo 1 hora. Quando finalmente abriu, as palavras dançaram diante de seus olhos. Ele teve que ler 3 vezes antes de conseguir processar completamente o que estava escrito ali. Probabilidade de paternidade,
99,9%. Conclusão: Dmitry Volkov não pode ser excluído como pai biológico da menor Lívia Duarte. Ele deixou o celular cair no sofá e cobriu o rosto com as mãos. As lágrimas vieram sem aviso, silenciosas no começo, depois em soluços profundos que sacudiram seu corpo inteiro. Ele era pai. Tinha uma filha, uma menina linda de 1 ano e 3 meses que carregava seu sangue, seus olhos, a marca da sua família. E ele tinha perdido cada momento, cada sorriso, cada primeiro som, cada descoberta. Não estava lá quando ela nasceu, quando deu os primeiros passos, quando disse a primeira palavra. 2 anos de paternidade roubados pela distância e por mal entendidos. Dmitry pegou o celular de volta, os dedos trêmulos sobre a tela. Precisava contar para Agatha, precisava ver Lívia, mas enquanto discava o número que ela tinha dado, uma parte dele temia a reação dela, medo de que a confirmação apenas aumentasse o abismo entre eles. Alô? A voz de Agatha soou cansada do outro lado da linha. Sou eu, Dmitry disse, tentando controlar a emoção na voz. O resultado chegou. Houve um silêncio longo. Então ela disse, num tom que era quase resignado. 99,9%. Ele respondeu. Agatha, ela é minha filha. Oficialmente, cientificamente, indiscutivelmente, Lívia é minha filha. Outro silêncio. Dmitry podia ouvir a respiração dela, irregular, como se estivesse lutando contra as próprias emoções. Eu sei, ela disse finalmente. Sempre soube. Preciso vê-la. Dmitry disse, sem conseguir esconder o desespero. Por favor, Agatha, deixa eu conhecer minha filha direito. Deixa eu estar presente. Eu não sei se estou pronta para isso, Agatha admitiu, e ele podia ouvir o choro contido em sua voz. Tenho medo, Dmitry. Medo de deixar você entrar e depois você ir embora de novo. Medo de que Lívia se apegue a você e depois sofra quando você decidir que sua vida na Rússia é mais importante. Não vai acontecer, Dmitry prometeu com veemência. Eu juro para você, Agatha, não vou embora. Vou ficar aqui o tempo que for necessário. E quando tiver que viajar, vou levar vocês comigo. Ou voltar a cada semana. Mas não vou desaparecer da vida de Lívia, nem da sua. Houve uma pausa longa. Dmitry podia imaginar Agatha do outro lado, mordendo o lábio inferior como sempre fazia quando estava pensando profundamente. Era um hábito que ele tinha observado durante aquelas semanas intensas, 2 anos atrás. Um pequeno detalhe que nunca tinha esquecido. Está bem, ela disse finalmente, e Dmitry sentiu o alívio inundar seu peito. Mas vamos devagar, muito devagar. Lívia é pequena, ela não entende quem você é. Não quero que ela fique confusa ou assustada. Claro, Dmitry concordou imediatamente. Do jeito que você quiser, no tempo dela, no seu tempo. Amanhã, Agatha disse após um momento. Você pode vir ao parque perto da minha casa às 3 da tarde. Vou mandar o endereço por mensagem. E Dmitry? Sim, não traga presentes caros. Não precisa tentar impressionar uma criança de 1 ano com coisas de luxo. Apenas seja você mesmo, o você verdadeiro, não o empresário bilionário. Entendi, ele disse, e havia um sorriso em sua voz. Sem presentes caros. Prometo. Depois que desligou, Dmitry ficou sentado no sofá por um longo tempo, o celular ainda na mão, o e-mail do laboratório ainda aberto na tela. 99,9%. As palavras pareciam pulsar com vida própria. Ele tinha uma filha. A noite foi interminável. Dmitry tentou dormir, mas não conseguiu. Apenas ficou deitado no escuro, olhando para o teto, pensando em tudo que tinha perdido e tudo que ainda poderia ganhar. Às 5 da manhã, desistiu de tentar dormir e foi para a academia do hotel, onde passou 2 horas se exercitando até a exaustão, tentando gastar a energia nervosa que corria por suas veias. Às 2 da tarde do dia seguinte, ele já estava pronto, vestido com jeans e uma camisa simples, sem os ternos caros que normalmente usava.
Olhou para si mesmo no espelho e quase não se reconheceu. Parecia mais jovem assim, menos intimidador, mais acessível. Chegou ao parque 15 minutos antes do horário combinado. Era um espaço pequeno, com alguns brinquedos simples e bancos espalhados sob árvores frondosas. Algumas crianças corriam pelo gramado enquanto os pais conversavam nos bancos. Um mundo completamente diferente do que Dmitri estava acostumado, e então ele as viu. Ágata caminhava na direção dele empurrando um carrinho de bebê simples, azul claro. Seu coração acelerou. Ela vestia jeans e uma blusa branca, o cabelo solto caindo sobre os ombros. Estava linda, mas havia tensão em cada linha de seu corpo. Quando ela parou na frente dele, Dmitri teve que resistir ao impulso de puxá-la para um abraço. Em vez disso, ele olhou para o carrinho onde Lívia estava sentada segurando um brinquedo de plástico colorido. Ela o observava com curiosidade, a cabecinha inclinada. "Oi", ele disse suavemente, agachando-se para ficar na altura dela. "Oi, Lívia." A menina o olhou por um momento, depois escondeu o rosto no brinquedo, tímida. Ágata sorriu levemente. Ela é assim com estranhos. Precisa de tempo para se acostumar. "Eu tenho todo o tempo do mundo", Dmitri disse, ainda olhando para Lívia. Ela tinha seus olhos, percebia ele agora com ainda mais clareza, e o formato do nariz era igual ao da mãe dele. Era surreal ver traços familiares naquele rostinho pequeno. Eles caminharam pelo parque em silêncio por alguns minutos. Dmitri mantendo uma distância respeitosa. Lívia começou a se mexer no carrinho, querendo sair. Ágata a pegou no colo, e a menina apontou para os balanços do parquinho. "Ela adora balançar", Ágata explicou, caminhando na direção dos brinquedos. "Pode ficar horas ali se eu deixar." Dmitri a seguiu, observando cada movimento, cada interação entre mãe e filha. Ágata colocou Lívia no balanço infantil com cuidado, certificando-se de que estava segura antes de começar a empurrá-la suavemente. A risada da menina encheu o ar, clara e genuína, e Dmitri sentiu o coração apertar. "Posso tentar?" ele perguntou hesitante. Ágata o olhou por um longo momento avaliando, então deu um passo para o lado. Devagar. Ela se assusta se for muito forte. Dmitri se aproximou e começou a empurrar o balanço com cuidado extremo, quase com medo de tocar. Lívia olhou para trás, observando-o, e então deu uma risadinha. Era um som pequeno, mas para Dmitri foi como música celestial. "Ela gostou de você", Ágata disse baixinho. E havia surpresa em sua voz. Normalmente ela chora com pessoas novas. Eles ficaram ali por quase uma hora, revezando entre empurrar o balanço e deixar Lívia explorar o pequeno escorregador. Dmitri estava atento a cada movimento dela, pronto para ajudar. Mas Ágata o impediu algumas vezes. "Deixa ela tentar sozinha. Ela precisa aprender." Quando Lívia começou a bocejar, Ágata anunciou que estava na hora de ir. Ela precisa da soneca da tarde, senão fica impossível à noite. Dmitri sentiu um vazio no peito com a ideia de se separar delas tão cedo. "Posso ver vocês de novo amanhã?" Ágata hesitou, então concordou. "Depois de amanhã. Amanhã eu trabalho o dia todo e minha mãe fica com ela." "Sua mãe sabe sobre mim?" Dmitri perguntou. "Sabe," Ágata respondeu, colocando Lívia de volta no carrinho. A menina protestou sonolenta, mas logo se acomodou, o brinquedo apertado contra o peito. "Ela quer te conhecer também. Tem algumas coisas para te dizer, imagino." Dmitri engoliu seco. A ideia de enfrentar a mãe de Ágata, a mulher que tinha ajudado a criar Lívia enquanto ele estava ausente, era assustadora. "Eu entendo. Quando ela quiser, eu estou disponível." Eles se despediram no portão do parque. Dmitri observou Ágata se afastar com o carrinho, Lívia já quase dormindo, e sentiu uma mistura de alegria e dor. Tinha ganhado algo precioso hoje, mas a consciência do quanto tinha perdido continuava pesando em seu peito como uma pedra. De volta ao hotel,
Dmitri se trancou no quarto e, pela primeira vez em anos, chorou de verdade. Chorou pelos 2 anos que tinha perdido, pelas noites em que Agatha tinha ficado sozinha com medo, pelas primeiras vezes de Lívia que ele nunca veria. Chorou até não ter mais lágrimas, até ficar vazio e exausto, mas quando finalmente conseguiu parar, uma determinação férrea tomou conta dele. Não podia mudar o passado, mas podia moldar o futuro. E ele faria tudo ao seu alcance para ser o pai que Lívia merecia e o homem que Agatha precisava. 2 semanas haviam se passado desde aquele primeiro encontro no parque, e Dmitri sentia que tinha vivido uma vida inteira nesse curto período. Ele tinha cancelado sua passagem de volta para Moscou 3 vezes já, mandando desculpas vagas para a família sobre assuntos pendentes no Brasil. A verdade era que ele não conseguia se afastar. Não agora, quando finalmente estava construindo algo real com sua filha. Os encontros tinham se tornado uma rotina. 3 vezes por semana, ele ia ao pequeno apartamento que Agatha dividia com a mãe, ou se encontravam no parque, ou simplesmente caminhavam pelas ruas do bairro enquanto Lívia observava o mundo do carrinho. Eram momentos simples, comuns, mas para Dmitri eram os mais preciosos de sua vida. Naquela tarde de quinta-feira, ele chegou ao apartamento com um saco de papel nas mãos. Agatha abriu a porta, Lívia nos braços, e levantou uma sobrancelha ao ver o pacote. Eu disse 100 presentes caros, ela lembrou, mas havia um tom de brincadeira em sua voz. As barreiras entre eles estavam começando a cair, aos poucos. Não é caro, Dmitri garantiu, entrando. É só um livro. Um livro infantil que minha mãe costumava ler para mim quando eu era criança. Está em russo, mas pensei em traduzir para vocês enquanto leio. Agatha pegou o livro e examinou a capa desgastada. Era claramente antigo, cheio de história. Você trouxe um livro da sua infância? Pedi para minha irmã mandar por correio expresso, ele admitiu, parecendo um pouco envergonhado. Achei que Lívia poderia gostar e talvez, quem sabe, ela aprenda algumas palavras em russo também. Sua irmã sabe sobre Lívia? Agatha perguntou surpresa. Dmitri balançou a cabeça. Ainda não. Não contei para ninguém da família. Não sei como vão reagir. E não quero lidar com a pressão deles agora. Quero focar em conhecer minha filha primeiro. Eles se sentaram no sofá pequeno da sala, Lívia entre eles. Dmitri abriu o livro e começou a ler em russo. Depois traduzia cada página para português. Sua voz era suave, quase hipnótica, e Lívia ficou quieta, os olhos azuis fixos nas ilustrações coloridas. Ela está prestando atenção de verdade, Agatha murmurou impressionada. Normalmente ela não para quieta por tanto tempo. Deve ser a minha voz chata. Dmitri brincou, mas estava radiante. Ver Lívia tão interessada, tão presente, preenchia um vazio em seu peito que ele nem sabia que existia. Quando terminou a história, Lívia bocejou e se aconchegou contra o braço dele. Foi um gesto tão natural, tão confiante, que Dmitri ficou paralisado, com medo de se mexer e quebrar o momento. Agatha percebeu e sorriu. Ela gosta de você, ela disse baixinho. De verdade. Não é só tolerância. Ela procura por você. Sério? Dmitri perguntou, a voz embargada de emoção. Ontem ela viu um homem alto louro na rua e apontou dizendo algo que soou como papá. Agatha contou. E havia algo vulnerável em sua expressão. Eu nunca ensinei essa palavra para ela. Ela pegou sozinha, de ouvir outras crianças, eu acho. Mas ela te associou com isso. Dmitri teve que piscar várias vezes para conter as lágrimas. Eu posso segurá-la? Agatha hesitou apenas por um segundo, então concordou. Cuidadosamente, Dmitri pegou Lívia nos braços. Ela era tão pequena, tão leve, tão perfeitamente frágil. Ele a segurou contra o peito, sentindo o coração dela bater contra o seu, e algo dentro dele se quebrou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Oi, minha pequena, ele sussurrou em russo, depois em português. Papai está aqui e não vai a lugar nenhum. Lívia se aninhou contra ele.
o polegar encontrando o caminho até a boca, e em poucos minutos estava dormindo profundamente. Dmitri ficou completamente imóvel, mal ousando respirar. Você é natural com ela, Agatha observou, e havia admiração em sua voz. Eu esperava que fosse desajeitado, que não soubesse o que fazer, mas você é bom nisso. Estou aprendendo, Dmitri admitiu. Leio sobre desenvolvimento infantil todas as noites. Vi dezenas de vídeos sobre como ser um bom pai. Tenho medo de fazer algo errado, de machucá-la sem querer. Todo pai tem esse medo, Agatha disse suavemente. Eu também tinha. Ainda tenho, toda hora. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas observando Lívia dormir. A tarde passava devagar pela janela. A luz dourada do sol entrando pela cortina simples. Dona Rosa, a mãe de Agatha, estava trabalhando e só voltaria mais tarde. Então era apenas os três ali, criando algo que começava a parecer uma família. Dmitri, Agatha disse de repente, a voz tensa. O que vai acontecer quando você tiver que voltar para a Rússia? De verdade, sem mentiras ou promessas vazias? O que vai acontecer? Ele olhou para ela, viu o medo real em seus olhos e decidiu ser completamente honesto. Eu vou ter que voltar eventualmente. Minha família está me cobrando, os negócios precisam de mim presente. Mas quando eu for, quero levar vocês comigo. Ou se você não quiser ir, vou voltar a cada 2 semanas. Vou fazer dar certo, Agatha, de um jeito ou de outro. E se sua família não aceitar Lívia? Ela perguntou, e ele podia ver que essa era uma preocupação real. Algo que a mantinha acordada à noite. E se eles disserem que ela não é boa o suficiente por não ter crescido com dinheiro? Por não ter o sobrenome certo? Então eles vão ter que me perder também, Dmitri disse com firmeza. Porque Lívia é minha filha, e eu não vou abrir mão dela por nada. Nem por dinheiro, nem por status, nem pela aprovação da família. Ela vem em primeiro lugar agora. Sempre. Agatha o estudou por um longo momento, procurando sinais de dúvida ou falsidade. Mas tudo que viu foi determinação absoluta. Você mudou, ela disse finalmente. O Dmitri que eu conheci 2 anos atrás não teria dito isso. Ele teria escolhido a família, os negócios, a obrigação. Porque eu era covarde, Dmitri admitiu. Deixei outras pessoas decidirem minha vida por mim. Deixei o medo de decepcionar meus pais me afastar da única coisa que me fazia verdadeiramente feliz. Mas não mais. Eu cresci, Agatha. Tarde demais, talvez, mas cresci. Lívia se mexeu nos braços dele, murmurando algo incompreensível em sono. Dmitri automaticamente começou a balançá-la suavemente e ela se acalmou de novo. Agatha observou a cena com uma expressão complexa, uma mistura de esperança e cautela. Eu ainda tenho medo, ela confessou baixinho. Medo de acreditar em você e me decepcionar de novo. Medo de deixar Lívia se apegar e depois você desaparecer. Mas ao mesmo tempo vejo como ela é com você. Vejo a forma como ela sorri quando te vê. E sei que ela merece ter um pai presente, mesmo que isso me assuste. Eu não vou te decepcionar, Dmitri prometeu, olhando diretamente em seus olhos. Não desta vez. Aprendi minha lição da forma mais dolorosa possível. Perdi 2 anos da vida da minha filha, 2 anos com você. Não vou jogar fora a segunda chance que me deram. Agatha quis acreditar nele. Com cada fibra do seu ser, ela queria acreditar que desta vez seria diferente. Mas a ferida do abandono ainda estava fresca, ainda doía quando pensava naqueles primeiros meses sozinha e assustada. Confiança não se reconstruía em 2 semanas, ela sabia disso. Mas talvez, com o tempo, pudesse começar a acreditar de novo. Vamos um dia de cada vez, ela disse finalmente, sem prometer o futuro, sem fazer planos grandiosos. Apenas um dia de cada vez, construindo algo real. Um dia de cada vez, Dmitri concordou, e selou a promessa com um olhar que carregava todo o peso do seu arrependimento e toda a esperança do seu futuro. Morgana Vilela tinha o hábito de observar.
Era uma habilidade que tinha aperfeiçoado ao longo dos 12 anos como supervisora do hotel. Uma ferramenta que usava tanto para manter os funcionários na linha quanto para identificar oportunidades. E agora, observando pela terceira vez naquela semana Dmitry Volkov conversando animadamente com a faxineira Agatha Duarte no estacionamento do hotel, ela sentiu algo frio e amargo se instalar em seu peito. Inveja, pura e simples. Morgana tinha 38 anos, um apartamento alugado em um bairro mediano e um salário que mal cobria suas despesas, depois que gastava demais tentando manter aparências. Ela se vestia bem, usava maquiagem cara, mantinha o cabelo sempre impecável. Tudo para projetar uma imagem de sucesso que não correspondia à realidade de suas finanças, sempre no limite. E então aparecia Agatha, com seus uniformes simples e rosto sem maquiagem, e conseguia a atenção de um dos homens mais ricos que já tinha pisado naquele hotel. Não fazia sentido, não era justo. Morgana tinha notado Dmitry desde a primeira vez que ele se hospedou ali, 2 anos atrás. Como não notar? Alto, louro, elegante, com aquele sotaque russo que fazia até as palavras mais simples soarem sofisticadas. Ela tinha tentado conversar com ele algumas vezes, sempre profissional, mas deixando claro que estava disponível para qualquer coisa que ele precisasse. Mas ele mal tinha olhado para ela, sempre educado, mas distante. E agora ela entendia por quê. Ele estava interessado na faxineira, na insignificante Agatha Duarte. Você viu isso? Morgana perguntou para Carla, a recepcionista, indicando a cena no estacionamento com um movimento de cabeça. O russo e a Agatha, de novo. Carla olhou discretamente pela janela e deu de ombros. Eles se conhecem de antes, parece. Ouvi dizer que namoraram quando ele esteve aqui há 2 anos. Namoraram? Morgana repetiu, as palavras deixando um gosto amargo em sua boca. Uma faxineira e um milionário? Por favor. Amor não vê classe social, Carla disse com um sorriso sonhador. Acho romântico, na verdade. Morgana revirou os olhos, mas não disse nada. Romântico. Que palavra ridícula. O que Agatha tinha que ela não tinha? Beleza média, educação básica, sem ambição aparente além de limpar quartos para ganhar a vida. Era uma ofensa pessoal que um homem como Dmitry escolhesse alguém assim. Nas semanas seguintes, Morgana observou com crescente ressentimento. Viu Dmitry cancelar o check-out 3 vezes, sempre encontrando desculpas para estender a estadia. Viu ele sair do hotel várias vezes por semana, sempre voltando com um sorriso no rosto que não estava lá antes. E em uma ocasião particularmente dolorosa, viu ele no saguão brincando com uma criança pequena loura, enquanto Agatha ria ao lado deles. Uma criança. Então era isso. Agatha tinha prendido o milionário com uma gravidez. Que truque clássico, Morgana pensou com desprezo. Quantas mulheres já tinham usado essa tática ao longo da história? E aparentemente tinha funcionado, porque ali estava Dmitry Volkov, um dos solteiros mais cobiçados do mundo empresarial russo, reduzido a um pai de família suburbano. A raiva de Morgana crescia a cada dia. Ela começou a procurar por falhas no trabalho de Agatha, revisando os quartos que ela limpava com um olhar crítico que não aplicava aos outros funcionários. Mas Agatha era cuidadosa, meticulosa até. Não havia nada de errado com seu trabalho. Está tudo bem, Morgana? Renato Prado, o recepcionista noturno, perguntou uma noite quando a encontrou olhando fixamente para a ficha de funcionários de Agatha no computador. Você parece distraída ultimamente. Estou bem, ela respondeu rapidamente, fechando o arquivo, apenas verificando algumas coisas. Mas Renato não era bobo. Ele trabalhava ali há quase 10 anos. Conhecia Morgana bem o suficiente para saber quando ela estava tramando algo. E ultimamente, ela tinha aquele olhar que sempre precedia problemas para alguém. Deixa a Agatha em paz, ele disse baixinho, mas com firmeza. Ela é uma boa pessoa, trabalha duro, cuida bem da filha sozinha.
Não merece ser perseguida. Eu não estou perseguindo ninguém, Morgana retrucou, mas suas bochechas coraram levemente. Apenas faço o meu trabalho de supervisionar. Supervisionar é uma coisa, Renato disse. Procurar por problemas onde não existem é outra. Só estou te avisando, Morgana. Não se meta nisso. Mas o aviso de Renato apenas solidificou a decisão de Morgana. Quem ele pensava que era para lhe dizer o que fazer? Ela era a supervisora, tinha autoridade sobre todos os funcionários daquele andar. E se ela via algo impróprio acontecendo, era seu dever agir. O plano começou a se formar em sua mente alguns dias depois, quando uma hóspede reclamou que uma pulseira cara tinha desaparecido do quarto. A pulseira foi encontrada meia hora depois embaixo da cama, onde tinha caído sem que a mulher percebesse. Mas o incidente deu a Morgana uma ideia. Seria fácil, desagradável sim, mas efetivo. Uma acusação de roubo seria suficiente para manchar a reputação de Ágata, para fazer Dmitri questionar que tipo de pessoa ela realmente era. E se Ágata fosse demitida no processo, bem, era apenas uma consequência infeliz, mas necessária. Morgana passou uma semana planejando cada detalhe. Precisava ser convincente, precisava parecer legítimo. E, mais importante, precisava acontecer na frente de testemunhas, de preferência incluindo o próprio Dmitri. A oportunidade perfeita surgiu em uma manhã de sexta-feira. Dmitri estava no saguão falando ao telefone e Ágata tinha acabado de terminar de limpar um dos quartos do 10º andar. Morgana tinha em mãos um colar barato que tinha comprado em uma loja de bijuterias, mas que parecia caro o suficiente de longe. Ela esperou até ver Ágata descendo pelo elevador de serviço, então rapidamente colocou o colar na bolsa de trabalho dela quando ninguém estava olhando. Foi rápido, quase imperceptível. Depois fez a ligação anônima para a gerência, fingindo ser uma hóspede preocupada que tinha visto uma funcionária pegando algo que não era dela. O resto seria apenas uma questão de tempo. Morgana observou tudo se desenrolar de seu posto perto da recepção, o coração batendo com uma mistura de ansiedade e satisfação antecipada. Logo Ágata saberia seu lugar. Logo Dmitri veria a verdadeira natureza da mulher que tinha escolhido sobre alguém como ela. E talvez, apenas talvez, quando tudo desmoronasse para Ágata, Dmitri finalmente notasse quem realmente merecia sua atenção. Alguém de seu próprio nível. Alguém como Morgana. A vingança nunca tinha parecido tão doce. A manhã de sexta-feira tinha começado normal para Ágata. Ela acordou cedo, deu café da manhã para Lívia, deixou a menina com Dona Rosa e pegou o ônibus para o hotel como fazia todos os dias. O trabalho era repetitivo, mas honesto, e ela se orgulhava de fazê-lo bem. Cada quarto limpo impecavelmente era uma pequena vitória, uma forma de provar que não precisava de ninguém para sobreviver. Estava terminando o último quarto do turno quando ouviu seu nome sendo chamado pelo interfone. Ágata Duarte, compareça à recepção imediatamente. Ela trocou um olhar confuso com Helena, uma colega que limpava o quarto ao lado. Você fez alguma coisa? Helena perguntou. Não que eu saiba, Ágata respondeu guardando os produtos de limpeza no carrinho. Um frio estranho percorreu sua espinha, mas ela ignorou. Provavelmente era apenas uma troca de turno ou alguma questão administrativa. O elevador desceu lentamente, cada andar parecendo demorar mais que o normal. Quando as portas se abriram no térreo, Ágata percebeu imediatamente que algo estava errado. O saguão, normalmente movimentado, mas organizado, estava em silêncio. Vários funcionários estavam parados perto da recepção, sussurrando entre si. E no centro de tudo estava Morgana Vilela, os braços cruzados, uma expressão de satisfação mal disfarçada no rosto. Ah, finalmente! Morgana disse alto o suficiente para que todos ouvissem. Ágata Duarte, venha aqui, por favor. Ágata se aproximou, o coração começando a bater mais rápido. O que aconteceu? Fiz algo errado? Você me diz. Morgana respondeu, pegando uma sacola plástica que estava sobre o balcão.
Reconhece isso? Era sua bolsa de trabalho. Ágata a reconheceu imediatamente pelo remendo que sua mãe tinha feito em um dos cantos. É minha bolsa. Por que você está com ela? Recebemos uma denúncia anônima, Morgana anunciou, e Ágata percebeu que ela estava gostando daquilo, que havia prazer na voz dela. Uma hóspede disse ter visto uma funcionária pegando objetos de valor de um quarto. Como supervisora, é meu dever investigar essas acusações. Eu nunca roubei nada, Ágata disse firmemente, mas o medo começava a crescer em seu peito. Pode revistar o que quiser. Não vai encontrar nada. Vamos ver, Morgana disse, e virou a bolsa de cabeça para baixo sobre o balcão. Roupas de troca, uma carteira velha, algumas fotos de Lívia, um batom quase acabado. E então, caindo por último, com um tilintar audível, um colar que brilhou sob as luzes do lustre. Ágata olhou para o colar, como se fosse uma cobra venenosa. Isso não é meu, ela disse imediatamente, a voz subindo de tom. Eu nunca vi essa coisa antes na vida. Claro que não, Morgana disse com sarcasmo. Simplesmente apareceu na sua bolsa como mágica. Senhoras e senhores, temos uma ladra entre nós. Eu não sou ladra, Ágata repetiu, mais alto agora, olhando ao redor para os colegas que observavam em silêncio. Alguém colocou isso aí. Eu juro, alguém me armou. Que conveniente, Morgana disse. A defesa clássica de todo ladrão pego, sempre a culpa é de outra pessoa. Foi nesse momento que Dmitri apareceu. Ele tinha acabado de entrar no hotel quando ouviu o barulho, as vozes alteradas no saguão. Quando viu Ágata no centro de um círculo de pessoas, o rosto pálido e os olhos brilhando de lágrimas contidas, ele sentiu o estômago afundar. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, abrindo caminho entre as pessoas. Senhor Volkov, Morgana disse, e havia um tom de falsa preocupação em sua voz. Lamento que tenha que presenciar isso. Uma situação muito infeliz. Uma de nossas funcionárias foi pega roubando dos hóspedes. Isso é mentira, Ágata disse, olhando diretamente para Dmitri. Havia desespero em seu olhar, um pedido silencioso para que ele acreditasse nela. Dmitri, eu juro, eu não fiz isso. Alguém colocou esse colar na minha bolsa. Dmitri olhou para o colar sobre o balcão, depois para Morgana, depois de volta para Ágata. Ele conhecia aquela mulher. Conhecia seu caráter, sua honestidade. Não havia chance de ela ser uma ladra. Mas, ao mesmo tempo, ali estava a evidência e havia testemunhas demais. Morgana, ele começou, escolhendo as palavras com cuidado. Tem certeza disso? Tem prova além do colar? A denúncia anônima, o objeto na bolsa dela. O que mais você precisa? Morgana retrucou, mas havia uma pontada de irritação em sua voz. Ela esperava que Dmitri ficasse do lado dela imediatamente, que condenasse Ágata sem questionar. Uma investigação adequada, Dmitri disse firmemente. Câmeras de segurança, por exemplo. Este hotel está cheio delas. Se Ágata realmente roubou algo, estará gravado. Morgana empalideceu levemente, mas se recuperou rápido. As câmeras do 10º andar estão em manutenção esta semana. Que azar, não é? Que conveniente, Dmitri disse, ecoando as palavras que ela tinha usado com Ágata minutos antes. E a denúncia anônima? Alguém verificou se é legítima? Não sou obrigada a compartilhar detalhes da investigação com hóspedes, Morgana respondeu, a voz gélida agora, por mais importante que o senhor seja. O silêncio que seguiu foi tenso. Ágata olhava para Dmitri, para Morgana, para os colegas ao redor. Todos os olhos estavam nela, julgando, condenando sem julgamento. E, de repente, ela percebeu algo que deveria ter entendido desde o começo. Não importava se era inocente. A simples acusação já tinha manchado sua reputação. Mesmo que provasse sua inocência, sempre haveria dúvida, sempre haveria sussurros. Sabe de uma coisa? Ágata disse de repente, a voz saindo mais calma do que ela se sentia. Não preciso disso.
Não preciso ficar aqui sendo humilhada, sendo acusada de algo que não fiz. Ágata, espera, Dmitri começou, mas ela levantou a mão pedindo silêncio. Não, Dmitri, chega. Ela se virou para Morgana, olhando diretamente nos olhos da mulher. Você ganhou. Não sei por que fez isso. Qual problema tem comigo? Mas você ganhou. Com movimentos deliberados e calmos, Ágata tirou o crachá do uniforme e o colocou suavemente sobre o balcão, ao lado do colar que tinha arruinado sua vida. Depois, pegou sua bolsa, guardando de volta suas coisas com dignidade, ignorando o colar como se ele não existisse. Ágata, não faça isso, Dmitri disse, a voz urgente. Vamos resolver isso. Vamos provar que você é inocente. E mesmo se provarmos, o que muda? Ágata perguntou, olhando para ele com olhos cansados. As pessoas já decidiram, já me julgaram. Prefiro sair daqui com a cabeça erguida do que ficar implorando por uma chance de provar algo que todos já decidiram não acreditar. Ela caminhou em direção à saída, cada passo pesado, mas firme. As pessoas se afastaram, abrindo caminho, ninguém ousando tocar nela ou dizer nada. Morgana ficou ali, a vitória soando oca mesmo aos seus próprios ouvidos. Ela esperava lágrimas, esperava súplicas, esperava desmoronamento. Não esperava essa dignidade silenciosa que fazia a Ágata parecer mais forte do que qualquer um ali. Dmitri ficou paralisado por um momento, dividido entre ir atrás dela e confrontar Morgana. Quando finalmente se decidiu e correu para a porta, Ágata já tinha desaparecido na multidão da calçada movimentada, e ele ficou ali na entrada do hotel, impotente, sentindo que tinha falhado com ela mais uma vez. Ágata caminhou por 3 quarteirões antes de parar. Suas pernas tremiam tanto que teve que se apoiar em um poste, a respiração vindo em golfadas irregulares. Só então permitiu que as lágrimas caíssem, silenciosas e amargas, escorrendo pelo rosto, enquanto as pessoas passavam apressadas ao seu redor sem nem notar. Respira, ela disse para si mesma, limpando o rosto com as costas da mão. Você tem que ir buscar Lívia, tem que ser forte. Mas ser forte estava ficando cada vez mais difícil. Perder o emprego, ser acusada de ladra na frente de todos, ver aquele olhar de desconfiança nos rostos dos colegas. Era demais. E a pior parte era saber que alguém tinha planejado aquilo deliberadamente. Alguém a odiava o suficiente para destruir sua reputação. O celular vibrou no bolso. Era Dmitri. Ela ignorou a ligação, depois a segunda, depois a terceira. Não queria falar com ninguém agora. Só queria chegar em casa, abraçar sua filha e tentar descobrir como ia pagar as contas no mês seguinte sem salário. Quando finalmente chegou ao apartamento, Dona Rosa estava na cozinha preparando o almoço, enquanto Lívia brincava no chão da sala com uns blocos de montar. A menina olhou para cima quando ouviu a porta abrir, e seu rostinho se iluminou. Mamãe! Ela balbuciou, se levantando com dificuldade e cambaleando na direção de Ágata com os bracinhos estendidos. Ágata a pegou no colo e a abraçou com força, enterrando o rosto nos cabelos loiros da filha. Era ali que encontrava força, era por ela que tinha que continuar lutando. Lívia era tudo que importava. Você voltou cedo, Dona Rosa disse, saindo da cozinha e secando as mãos no avental. Mas um olhar no rosto da filha foi suficiente para entender que algo estava errado. O que aconteceu? Ágata contou tudo, as palavras saindo atropeladas entre soluços. A acusação, o colar plantado, a humilhação pública, sua decisão de ir embora. Dona Rosa ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais vermelho de indignação. Isso é absurdo, ela disse quando Ágata terminou. Você tem que processar. Tem que limpar seu nome. Com que dinheiro, mãe? Ágata perguntou cansada. Advogado custa caro. E mesmo que eu conseguisse provar que fui inocente, quem vai me dar emprego depois disso? Quem vai acreditar em mim? O Dmitri acredita, Dona Rosa disse. Ele estava lá, você disse. Ele te defendeu.
Não o suficiente, Ágata respondeu amargamente. Ele ficou lá parado, enquanto aquela mulher me destroçava. Não fez nada de verdade para me ajudar. Talvez não soubesse o que fazer naquele momento. Dona Rosa sugeriu gentilmente. Mas ele está ligando. Isso tem que significar alguma coisa. O telefone tocou de novo. Desta vez era a 20ª ligação de Dmitri. Ágata olhou para a tela, o dedo pairando sobre o botão de rejeitar. Mas algo a fez atender. Alô? Ágata, graças a Deus. A voz de Dmitri saiu aliviada e urgente. Onde você está? Estou procurando por você há horas. Estou em casa, ela respondeu, a voz sem emoção. Com minha filha, onde deveria estar? Preciso te ver, ele disse. Preciso explicar, preciso te contar o que descobri. Descobriu o quê? Não posso falar por telefone. Por favor, me dá o endereço. Vou aí agora. Ágata hesitou, mas Dona Rosa acenou encorajadoramente. Com um suspiro, ela deu o endereço e desligou. Meia hora depois, a campainha tocou. Dmitri estava na porta. A aparência completamente diferente do empresário sempre composto que ela conhecia. O cabelo estava bagunçado como se ele tivesse passado as mãos várias vezes, a gravata frouxa, os olhos vermelhos de cansaço ou choro, ela não sabia dizer. Posso entrar? Ele perguntou. Ágata se afastou, deixando-o passar. Lívia, que tinha estado brincando no chão, olhou para cima e seu rosto se iluminou. Papá, ela disse claramente, e foi a primeira vez que pronunciou a palavra perfeitamente. Dmitri parou no meio da sala, as palavras morrendo em sua garganta. Ela disse papá. Ele sussurrou, as lágrimas brotando instantaneamente. Ela realmente disse, mas Ágata não estava com humor para momentos emocionantes. O que você veio fazer aqui, Dmitri? Ele se recompôs com esforço, limpando o rosto. Vim te contar que sei quem te armou, e sei por quê. Isso captou a atenção de Ágata. Como? Renato Prado, o recepcionista, Dmitri explicou sentando na beirada do sofá. Ele me procurou depois que você saiu. Disse que desconfiava da Morgana há semanas, que ela estava obcecada comigo e ressentida com você. Ele tinha notado ela observando vocês duas, fazendo comentários maldosos. E isso prova o quê? Ágata perguntou, mas havia uma fagulha de esperança em sua voz. Sozinho nada, Dmitri admitiu. Mas eu paguei um técnico para recuperar as gravações das câmeras de segurança. Morgana mentiu sobre estarem em manutenção. Elas estavam funcionando perfeitamente. Ele pegou o celular e mostrou um vídeo para Ágata. A imagem era clara. Morgana se aproximando da bolsa de Ágata quando ela não estava olhando, tirando algo do bolso e colocando rapidamente dentro da bolsa. A data e hora no canto da tela provavam que tinha sido minutos antes da acusação. Ágata sentiu as pernas fraquejarem. Ela realmente fez isso. Ela me armou deliberadamente. Sim, Dmitri disse, a voz dura. E ela vai pagar por isso. Já falei com a gerência do hotel. Morgana foi demitida imediatamente. E estou processando ela por difamação e danos morais. Os advogados da minha empresa já estão cuidando disso. Você não precisava fazer isso. Ágata disse baixinho, mas havia gratidão em sua voz. Precisava sim, Dmitri respondeu com veemência. Você é a mãe da minha filha. E mais que isso, você é uma pessoa honesta e trabalhadora que foi destruída por pura inveja. Não vou deixar isso passar. Dona Rosa, que tinha observado tudo da porta da cozinha, finalmente falou. Você deveria ter feito isso no hotel. Deveria ter defendido minha filha na frente de todos. Dmitri virou para ela e havia vergonha genuína em seu rosto. A senhora tem razão. Eu congelei. Fiquei com medo de piorar a situação, de fazer Ágata parecer ainda mais culpada se eu interferisse demais. Mas estava errado. Deveria ter gritado a inocência dela para o mundo inteiro naquele momento. Sim, deveria, Dona Rosa concordou, mas sua voz suavizou um pouco. Mas pelo menos está tentando consertar agora. Isso conta alguma coisa. Ágata olhou para Dmitri. Realmente olhou.
Viu o cansaço em seus olhos, a determinação em sua postura, o remorso em cada linha de seu rosto. Ele tinha falhado com ela no hotel, isso era verdade, mas estava aqui agora, tentando fazer o certo. Obrigada, ela disse finalmente, por acreditar em mim, por lutar por mim, mesmo que tarde. Sempre vou lutar por você, Dmitri prometeu. E pela Lívia. Vocês são minha família agora, e eu protejo o que é meu. Lívia escolheu aquele momento para se aproximar, segurando um dos blocos de montar e oferecendo para o pai. Papá, olha, ela disse orgulhosa. Dmitri a pegou no colo, beijando sua testa. Muito bonito, minha pequena. Você é tão inteligente. Observando os dois juntos, vendo a forma natural como Dmitri segurava a filha, como Lívia se aconchegava contra ele sem medo, Ágata sentiu algo suavizar em seu peito. A raiva ainda estava lá, a mágoa do que tinha acontecido no hotel. Mas junto com isso, havia esperança. Esperança de que talvez, apenas talvez, eles pudessem construir algo real daqui para frente. O que acontece agora? Ela perguntou. Agora, Dmitri disse, vamos limpar seu nome publicamente. Vou fazer questão de que todos no hotel saibam a verdade. E você vai receber uma indenização generosa, tanto do hotel quanto da Morgana pessoalmente. Não quero voltar para aquele lugar, Ágata disse rapidamente. Não precisa, Dmitri assegurou. Mas você merece justiça, merece que todos saibam que você é inocente, que foi vítima de uma armação cruel. Ágata concordou silenciosamente. Ele estava certo. Não era sobre dinheiro ou vingança. Era sobre dignidade, sobre limpar o nome que tinha sido manchado injustamente. Era sobre mostrar para Lívia, quando ela crescesse, que sua mãe não era covarde, que tinha lutado pelo que era certo. Está bem, ela disse. Vamos fazer isso. Vamos lutar. E pela primeira vez, desde aquela manhã horrível, Ágata sentiu que talvez, só talvez, as coisas pudessem ficar bem no final. A segunda-feira seguinte, amanheceu com uma movimentação incomum no hotel. Dmitri tinha exigido uma reunião com toda a diretoria, e a notícia tinha se espalhado rapidamente entre os funcionários. Algo grande estava para acontecer, e todos queriam saber o quê. Morgana Vilela chegou ao trabalho com um sorriso confiante. A demissão de Ágata tinha sido um sucesso completo, ou pelo menos era o que ela pensava. Não sabia que sua vida estava prestes a desmoronar. Renato Prado a observou entrar e teve que controlar o impulso de confrontá-la ali mesmo. Mas Dmitri tinha pedido que ele esperasse, que deixasse tudo ser revelado no momento certo. Então ele esperou, as mãos suando de nervosismo. Às 10 da manhã, todos os funcionários do turno foram convocados ao salão de eventos do hotel. Era incomum, quase sem precedentes. O gerente-geral, Sr. Eduardo Santos, estava na frente da sala com uma expressão séria. Ao lado dele estava Dmitri, vestido com um terno impecável, a postura de quem estava acostumado a comandar salas de reunião. Morgana sentiu um frio na espinha quando viu Dmitri ali. Algo estava errado. Obrigado a todos por comparecerem, Sr. Eduardo começou, a voz ecoando no salão silencioso. Estamos aqui hoje para tratar de um assunto grave. Uma injustiça que foi cometida dentro deste estabelecimento e que não pode ser ignorada. Ele fez uma pausa, deixando a tensão crescer. Na semana passada, uma funcionária exemplar foi acusada falsamente de roubo. Ágata Duarte trabalhou aqui por 3 anos, com uma ficha impecável. Nunca uma única reclamação. E então, de repente, foi publicamente humilhada e forçada a se demitir, baseado em evidências falsas. Murmúrios começaram a se espalhar pela sala. Morgana sentiu o sangue drenar de seu rosto. Graças ao Sr. Volkov, Eduardo continuou, indicando Dmitri. Conseguimos recuperar as gravações das câmeras de segurança e descobrir a verdade. A verdade de que Ágata Duarte foi vítima de uma armação deliberada e maliciosa. Dmitri deu um passo à frente, segurando um tablet.
Vou mostrar para todos o que aconteceu realmente. Ele conectou o tablet ao projetor e a imagem surgiu na parede branca. Era o vídeo das câmeras de segurança, mostrando claramente Morgana plantando o colar na bolsa de Agatha. O silêncio na sala foi absoluto. Todas as cabeças se viraram para Morgana, que estava pálida como um fantasma, as mãos tremendo. Isso é mentira, ela disse, mas sua voz saiu fraca, sem convicção. Esse vídeo foi editado, foi manipulado. Foi analisado por especialistas independentes. Dmitri disse calmamente, mas havia aço em sua voz. É 100% autêntico. Você armou para Agatha Duarte, porque estava com ciúmes da atenção que eu dava a ela. Você, deliberadamente, destruiu a reputação de uma pessoa inocente para satisfazer sua própria inveja mesquinha. Eu não, Morgana começou. Mas as palavras morreram em sua garganta. Não havia como negar. A evidência estava ali, clara como cristal, para todos verem. Morgana Vilela, Sr. Eduardo disse formalmente, você está demitida por justa causa. Efetivo imediatamente. E mais, está sendo processada criminalmente por difamação e falsas acusações. Sugiro que arranje um bom advogado. Morgana olhou ao redor, procurando por um rosto amigo, alguém que pudesse defendê-la. Mas encontrou apenas olhares de desaprovação e nojo. Até mesmo as pessoas que ela considerava amigas se afastaram, não querendo ser associadas a ela. Vocês não entendem, ela disse, a voz quebrando. Eu só queria justiça. Ela não merecia ele. Uma faxineira com um milionário. É ridículo. O que é ridículo, Renato disse, se levantando da cadeira, é você achar que tem direito de julgar o relacionamento de outras pessoas. Agatha é 10 vezes a pessoa que você jamais será. Vários funcionários murmuraram concordando. Morgana percebeu então que tinha perdido mais do que o emprego. Tinha perdido qualquer respeito que as pessoas tinham por ela. Por favor, ela implorou, olhando para o Sr. Eduardo. Eu trabalhei aqui por 12 anos. 12 anos de dedicação. Isso tem que contar alguma coisa. Contaria, Eduardo respondeu. Se você não tivesse jogado tudo fora por pura maldade, você abusou de sua posição de poder para prejudicar alguém inocente. Isso é imperdoável. 2 seguranças se aproximaram. Senhora Vilela, precisa vir conosco para recolher seus pertences e depois deixar o prédio. Morgana foi escoltada para fora sob os olhares de todos. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som de seus saltos altos contra o mármore e seus soluços contidos. Quando as portas se fecharam atrás dela, foi como se um peso tivesse sido retirado do ar. Quanto a Agatha Duarte, Sr. Eduardo continuou, virando-se para os funcionários restantes. Queremos deixar absolutamente claro que ela é bem-vinda a retornar ao trabalho se desejar. Mas entendemos se ela preferir não voltar depois do que passou. De qualquer forma, ela receberá uma compensação financeira generosa pelo trauma sofrido. Dmitri tomou a palavra novamente. Quero que todos aqui saibam que Agatha Duarte é uma das pessoas mais honestas e trabalhadoras que já conheci. O que aconteceu com ela foi uma injustiça terrível, mas espero que a verdade revelada hoje restaure sua reputação completamente. Os funcionários começaram a aplaudir. Começou com Renato, depois se espalhou pela sala. Um aplauso genuíno e caloroso. Muitos se sentiam culpados por terem duvidado de Agatha, por terem acreditado nas acusações sem questionar. Depois que a reunião terminou, Renato se aproximou de Dmitri. Obrigado por fazer isso, por lutar por ela. Deveria ter lutado mais cedo, Dmitri admitiu, no momento em que estava acontecendo, mas pelo menos consegui corrigir o erro. Ela sabe sobre a reunião? Renato perguntou. Sabe, Dmitri respondeu, mas não quis vir. Disse que não precisava ver a queda de Morgana para se sentir vingada. Disse que só queria seguir em frente. Renato sorriu. É o tipo de coisa que Agatha diria.
Ela sempre foi melhor que qualquer um de nós. Dmitri concordou silenciosamente. Agatha tinha uma força interior que ele admirava profundamente. Mesmo quando o mundo desabava ao seu redor, ela mantinha a dignidade, mantinha os valores. Era uma das muitas razões pelas quais ele a amava. Mais tarde naquele dia, ele foi ao apartamento dela, levando os documentos da indenização. Agatha os leu cuidadosamente, os olhos se arregalando com o valor. Isso é muito, ela disse. Muito mais do que meu salário de 1 ano. É o que você merece, Dmitri disse firmemente. Pelo que passou, pela humilhação, pela perda do emprego. E isso vem tanto do hotel quanto de uma ação judicial contra Morgana pessoalmente. Agatha olhou para o cheque em suas mãos. Era dinheiro suficiente para pagar todas as contas atrasadas, fazer uma reserva de emergência, talvez até começar aquele curso que sempre quis fazer. Era liberdade. Obrigada, ela disse sinceramente, por lutar por mim, por não desistir mesmo quando eu quase desisti de mim mesma. Sempre vou lutar por você, Dmitri prometeu, sempre. E desta vez, Agatha acreditou nele. 3 semanas se passaram desde o dia em que Morgana foi exposta e demitida. A vida tinha encontrado um novo ritmo para Agatha, Dmitri e Lívia. Um ritmo que se sentia mais como família do que qualquer coisa que Agatha tinha experimentado antes. Dmitri tinha estendido sua estadia no Brasil indefinidamente, fazendo a maior parte do trabalho remotamente e voando para Moscou apenas quando absolutamente necessário. Ele tinha alugado um apartamento pequeno, mas confortável, a apenas 2 quadras da casa de Agatha, perto o suficiente para estar presente, mas respeitando o espaço dela. As visitas tinham se tornado diárias. Café da manhã juntos nos finais de semana, passeios no parque todas as tardes, jantares simples onde Dmitri tentava sem sucesso cozinhar pratos russos que sempre acabavam queimados ou salgados demais. Lívia floresceu nessa nova dinâmica, sua personalidade desabrochando a cada dia. Mas havia uma conversa que precisava acontecer e ambos sabiam disso. Uma conversa sobre o futuro, sobre o que aconteceria quando Dmitri finalmente não pudesse mais adiar sua volta para a Rússia. Foi numa tarde de domingo, com Lívia cochilando no sofá entre eles, que Dmitri finalmente trouxe o assunto à tona. Preciso te contar uma coisa, ele começou, e Agatha sentiu o estômago apertar. Ela conhecia aquele tom. Era o tom de más notícias. Meu pai me ligou ontem. Ele está exigindo que eu volte para Moscou. Há decisões importantes que precisam ser tomadas pessoalmente, reuniões que não posso fazer por videoconferência. Agatha concordou devagar, tentando manter a voz firme. Eu entendo. Você tem responsabilidades lá. Uma empresa inteira dependendo de você. Eu disse a ele que não vou, Dmitri disse, e Agatha olhou para ele surpresa. Ou melhor, disse que só vou se puder levar vocês comigo. Dmitri, Agatha começou, mas ele levantou a mão. Deixa eu terminar, por favor. Ele respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Eu sei que te magoei. Sei que parti há 2 anos e falhei em voltar quando prometi. Sei que no hotel, quando você foi acusada injustamente, eu não te defendi da forma que deveria. Tenho uma lista inteira de erros, Agatha. Erros que vou carregar pelo resto da vida. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Agatha, mas ela deixou que ele continuasse. Mas também sei que amo você, Dmitri disse, sua voz quebrando de emoção. Amei você há 2 anos. Amei você durante todo o tempo que estivemos separados e amo você agora. E amo nossa filha mais do que achei possível amar alguém. Ela é meu mundo. Vocês 2 são meu mundo. Ele deslizou do sofá, tomando cuidado para não acordar Lívia, e se ajoelhou no chão, na frente de Agatha. Não estou pedindo que me perdoe imediatamente. Não estou pedindo que confie em mim cegamente. Sei que preciso provar que mudei, que sou um homem diferente do covarde que partiu há 2 anos. Dmitri, Agatha sussurrou, as lágrimas agora caindo livremente.
Mas estou pedindo uma chance, ele continuou. Uma chance de mostrar que posso ser o parceiro que você merece e o pai que Lívia precisa. Venham comigo para a Rússia. Não para sempre, não imediatamente. Apenas para me visitar. Conhecer minha família, ver onde eu cresci, ver essa parte da minha vida. E se você odiar, se decidir que não é para você, eu entendo. Vou aceitar. Mas pelo menos me dê essa chance de te mostrar tudo que posso oferecer. Ágata olhou para ele. Realmente olhou. Viu o homem que tinha partido há 2 anos, mas também viu alguém diferente. Alguém que tinha aprendido com seus erros, que tinha crescido, que tinha escolhido colocá-las em primeiro lugar, mesmo quando isso significava desafiar sua própria família. Eu tenho medo, ela admitiu baixinho. Medo de acreditar em você e me decepcionar de novo. Medo de que sua família nos rejeite, de que me façam sentir pequena e inadequada. Medo de que Lívia cresça em um mundo onde nunca será boa o suficiente por não ter nascido na riqueza. Minha família vai te amar, Dmitri prometeu. E se não amarem, se ousarem te fazer sentir mal, vão ter que me perder também, porque eu escolho vocês. Sempre vou escolher vocês. Foi nesse momento que Lívia acordou. Ela se espreguiçou, bocejando, e então viu o pai ajoelhado no chão. Com a lógica simples de uma criança, ela achou aquilo divertido e deslizou do sofá para se juntar a ele, sentando no chão e imitando sua posição na frente de Ágata. Papá, ela disse, olhando para ele e depois para a mãe. Então, com total seriedade infantil, ela estendeu sua mãozinha pequena e segurou o dedo de Dmitri com uma mão e o de Ágata com a outra, juntando-os. O gesto foi tão simples, tão puro, que quebrou as últimas defesas de Ágata. Ali estava sua filha, tentando juntar seus pais, criando uma ponte entre eles com as próprias mãozinhas. Ágata começou a rir através das lágrimas, e Dmitri fez o mesmo. Lívia sorriu, orgulhosa de si mesma por fazer os adultos felizes, mesmo sem entender totalmente por quê. Ela sabe, Ágata disse, olhando para a filha com admiração. De alguma forma, ela sabe o que precisamos. Dmitri pegou Lívia no colo, depois estendeu a outra mão para Ágata. Então, você vai nos dar essa chance? Vai nos deixar tentar ser uma família de verdade? Ágata olhou para suas mãos unidas, para a filha entre eles, para o homem que tinha partido e voltado transformado. Ainda havia medo, ainda havia incerteza, mas também havia amor, havia esperança, havia a possibilidade de algo bonito crescer das cinzas do que tinha sido perdido. Está bem, ela disse finalmente. Vamos tentar. Um dia de cada vez, como combinamos. Sem promessas grandiosas de para sempre, mas com o compromisso de tentar de verdade. Um dia de cada vez. Dmitri concordou. E havia um brilho de esperança em seus olhos que ela não via há muito tempo. É tudo que eu preciso. Um dia de cada vez para provar que mereço sua confiança. Eles se abraçaram ali, os 3 juntos, Lívia entre eles, rindo deliciada com a proximidade. Dona Rosa observava da porta da cozinha, limpando os olhos marejados com a ponta do avental. O futuro ainda era nebuloso, cheio de incertezas e desafios, mas também estava cheio de possibilidades. E pela primeira vez em muito tempo, Ágata estava ansiosa para descobrir o que viria a seguir. Porque qualquer que fosse o futuro, eles enfrentariam juntos. Uma família imperfeita, remendada, mas real. E no final, era tudo que realmente importava. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!